Bom dia, pessoal. Estamos aqui para a nossa quarta aula de Psicologia da Educação e da Aprendizagem. A aula é sobre profissão e violência, mas particularmente no ponto de entendimento da profissão como escolha profissional, tá? E violência como um impulso primário do ser humano, que está submetido a, naturalmente, formas de controle individuais e sociais. Vamos lá nesse, nessa jornada aqui. Vamos falar primeiro sobre profissão. O objetivo da aula de hoje é identificar aspectos relevantes para a escolha profissional, certo? Porque é isso, gente. Assim, você vai estar trabalhando com adolescentes, né? Você que está aluno de licenciatura, né? O pessoal aí da Linf, né? Para quem esse curso inicialmente foi destinado, né? Mas pode vir também pessoas de outra licenciatura assistirem esse vídeo. Ah, Pessoas também que estejam em outros níveis de pós-graduação, até de mestrado, doutorado, uma coisa dessa natureza, que estejam envolvidas com psicologia educacional. É, você pode estar trabalhando aí com jovens que estejam próximos aí de fazer uma escolha profissional. E, naturalmente, escolha profissional não implica só ingresso na universidade, tá, gente? É bom lembrar disso aí, tá? Da mesma forma, violência é um conceito social e psicológico, portanto, que está na esfera da convivência na escola e está na convivência ah, diária que nós temos, certo? Então, por isso que a gente quer discutir esses dois conceitos aí de forma ampliada. Quais aspectos são relevantes para a escolha profissional e como a gente pode caracterizar a violência de uma maneira psicológica, certo? Então vamos lá, profissão. Aspectos gerais. Primeiro que a escolha profissional é um tema carregado de preconceitos e equívocos, tá? Imagina só, você vai, pensa assim em uma pessoa de referência para você, tá? Uma pessoa de referência intelectual para você. E essa pessoa tem uma visão deturpada sobre uma profissão porque ela não faz parte dessa profissão. Então pensa o que você pensa sobre o que faz, por exemplo, a profissão de psicólogo, o que faz a profissão de médico, o que faz a profissão do zootecnista, do fonoaudiólogo, ah, a profissão do terapeuta ocupacional, a profissão do professor de história, a profissão, enfim. Pensa, quanto de conhecimento você tem acerca dessas profissões? Muito pouco, né? Então, é um tema que naturalmente é carregado de preconceitos e equívocos. Então, é importante que a gente levante esteja atento para isso. Além disso, tá, a escolha profissional, ela também está vinculada às dificuldades que o mercado de trabalho apresenta. Hoje em dia, por exemplo, né, nós temos muitos profissionais de tecnologia da informação que estão ganhando muito bem, por exemplo, por conta desse advento da tecnologia, certo? Então, por exemplo, hoje você fazer um curso de datilografia, nem sei se existe mais, já não é um curso obrigatório, mas existem memes, existem brincadeiras fotos que mostram lá que se você não tivesse curso de datilografia nos anos 80, 90, você não conseguiria um emprego. Hoje, por exemplo, se você não tiver inglês no seu currículo, dificilmente também você vai ter uma vaga aí no emprego com uma remuneração mais alta e coisas dessa natureza. Ou seja, essas coisas elas são sócio-históricas, elas vão mudando essas condições. Então, existem mais ramos que vão oferecendo mais vagas, mais postos de trabalho e gente também, níveis variados de qualificação que são exigidos para isso. Fatores influenciam, tá? Por exemplo, a pressão familiar influencia, a pressão que a família coloca sobre o jovem influencia naturalmente, as expectativas de futuro na profissão, as expectativas de futuro pessoal seguindo essa profissão, outras pressões sociais, né? Até por remuneração alta ou por prestígio social, por exemplo, e naturalmente também o sonho de ser bem-sucedido é uma das coisas que faz diferença nesse processo. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês, tá? Para vocês verem como essa escolha profissional ela é um processo complexo, ela não é muito simples, tá? E ela naturalmente ela está vinculada à interação entre o indivíduo e a sociedade, tá certo?
Então, por exemplo, Caio, de 17 anos, procurou conciliar a realização pessoal com a realização financeira, mas não conseguiu. Gostaria de cursar filosofia, mas vai ser analista de sistemas. Sabe que sua escolha é influenciada pela crise financeira. Alexandre, 16 anos, vai cursar psicologia, mas pretende continuar seu curso de trapezista. Só podia ser um maluco, né? Aí vai cursar psicologia. Pois é isso que gosta mesmo de fazer. Gustavo, 17 anos, filho de um empresário muito bem-sucedido, que já traçou o destino de Gustavo, sucedeu o pai na direção das empresas. Ele prepara-se para isso e nunca pensou em ser outra coisa na vida. Guardem essa informação. Em contraposição, temos a Lídia, de 18 anos, de uma família muito pobre, pretende arranjar um emprego para custear seus estudos superiores. Ela quer ser médica. Não sabe se vai conseguir passar no vestibular e se vai conseguir sustentar a sua escolha. Pedro, 17 anos, filho de intelectuais, de professores de universidade. Pedro não quer saber de fazer curso superior, pretende ser motorista de caminhão. Ou seja, ele foi no caminho totalmente oposto ao dos pais, né? A Vilma, de 16 anos, quer ser engenheira mecânica, mas tem medo, pois sabe que essa profissão não tem boas perspectivas para pessoas do sexo feminino. Aí nós temos o viés de gênero na escolha profissional, né? No caso da Vilma. Renato, 18 anos. Seu desejo mesmo era ser violinista, mas sabe que pobre não pode escolher esse tipo de profissão, pois é certo que não será bem-sucedido. Gente, isso aqui é um exemplo tirado da Ana Mercedes Bayabock. Isso aqui é como se fosse a crença da pessoa. Provavelmente ela pegou uma pessoa concreta que falou isso para ela. Isso aqui não são preconceitos que estamos propagando. Isso aqui é uma citação lá do livro da Bock, e muito provavelmente alguém falou isso para ela, tá? Então é uma pessoa que falou, mas claro, naturalmente o nome dele está fictício aqui. Pretende fazer um curso de administração, tá? Então, se você que está assistindo a gente aí é pobre, você pode ser violinista. Naturalmente, depois dessa aula, você vai ver que você vai enfrentar certas dificuldades que uma pessoa mais abastada talvez não enfrente. Mas sempre recomendo que você não desista do seu sonho, tá bom? Júlia, de 16 anos, está na dúvida entre psicologia e pedagogia, pois o que pretende mesmo é se casar. Por isso quer fazer um curso que lhe ajude de alguma forma a criar seus filhos. Olha, essa menina aí, de 16 anos, ela tem o sonho de se casar e já está pensando em fazer um curso que vai ajudar a criar os filhos. Legal, né? Ela é bem, como é que eu posso dizer, bem organizada, né, para a vida dela. Francisco, 17 anos, filho de torneiro mecânico que tem lutado a vida toda para que o filho não seja como ele, um operário. Quer que o filho seja advogado, mas Francisco deseja ser como o pai. O Francisco quer seguir a profissão de torneiro mecânico. Lia, 16 anos, pretende cursar a universidade, mas não tem a menor ideia do que fazer. Isso aqui é super frequente, né? Serviço social, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional. Qualquer um desses, pois o que pretende é ajudar as pessoas. Então aqui já é mais um pensamento inocente aí da Lia, justamente porque também a escolha profissional ela também é permeada por fantasia, né? O Flávio, 17 anos, ele quer ser pedagogo, mas a família quer que faça administração, pois pedagogia não é curso para homem. Novamente, viés de gênero aqui, só que ao contrário do caso da Vilma, que queria fazer engenharia mecânica. Olha, a Amanda, de 15 anos, é bem antecipada também, né? Assim como acho que Júlia, né? A Júlia, de 16 anos, bem antecipada, acha que está na hora de pensar na escolha da profissão. Ela tem 15 anos. Mas em um mundo com tantas dificuldades, tem medo de optar por uma profissão só porque seu mercado está em ascensão, ou escolher uma profissão de que goste, mas que não lhe dê condições de sobreviver. Aqui é um dilema, né? Eu vou para uma profissão que paga bem, mas sei lá, talvez eu não goste tanto, ou eu vou para a profissão que eu gosto e não me paga tão bem assim. Silvio, 17 anos, o Silvio é o que eu mais gosto quando você ministra essa aula. Não está afim da escola, de trabalho, e nem mesmo de tomar conta dos negócios do pai. Quer mesmo é curtir a vida, violão, surf e as gatinhas. O Silvio é o típico playboy, né, cara? Os exemplos apresentados refletem conflitos, pressões e os mais variados aspectos presentes na escolha profissional, tá? Então, assim, gente, a escolha profissional é um processo que possui uma história. Ela nem sempre seguiu da mesma maneira, tá? No pré-capitalismo,
Como é que era realizada a escolha profissional? A ocupação era determinada pelos laços de sangue, ela vinha de berço. Inclusive, gente, isso vem tanto de sangue, tanto de berço, que, por exemplo, em países como a Inglaterra, você tem várias profissões como que levam sobrenomes. Então, por exemplo, Taylor significa costureiro, tá? Cook é o cozinheiro. Tem, por exemplo, o Tim Cook, né, da presidente da Apple, por exemplo, ou Bailey Cook, que era o ex-vocalista do Iron Maiden. Vamos ver aqui, Gardner, né, que vem de Gardener, jardineiro. Que mais? Smith. Smith é o Ferreira, tá? O nosso, é o ferreiro, né? Então, até o sobrenome, por exemplo, tá? Por exemplo, na Inglaterra, ele era dado com base na profissão do pai, tá? No capitalismo, que é o sistema que vige hoje em nossa sociedade, o indivíduo ele escolhe a profissão a partir das condições sociais em que vive e das habilidades, aptidões, interesses e vocação. Algo que nós vamos debatendo. O que significa essa vocação? Tá certo? Então, ocorre uma escolha, né? Você pode, tecnicamente, escolher que profissão você vai seguir. No capitalismo, também vige a seguinte relação de trabalho: você vende a sua força de trabalho, tá? Para alguém que é o dono do meio de produção. Então, você trabalha para alguém, tá? Você vende a sua força de trabalho em troca de um salário. Tá? E isso dá certa autonomia, vamos botar bem entre aspas, autonomia do indivíduo para ele escolher. Porque assim, a gente sabe que não é bem uma escolha livre. Existem certas restrições e recursos que são distribuídos desigualmente aí pela sociedade, tá? No Brasil, essa distribuição é mais desigual, tá? Se você não acredita em mim, você pode buscar fatores indicadores como o IDH, o Índice Gini do Brasil, tá? E isso não é de hoje, isso já tem uma história, né? Que começa, de certa maneira, na colonização do Brasil, tá? Processo sempre de exploração aqui do nosso país, né? Depois veio a escravidão, relações desiguais, né? De poder entre pessoas. Depois, com o advento do capitalismo, tá? E a abolição da escravidão, nós tivemos aí, e isso faz pouco tempo, historicamente, né? 130 e tantos anos, tá? Porque a abolição da escravidão ocorreu em 1888, então você junta aí 88 para 1900, 12 anos, e de 1900 para 2024, 124 anos, então dá 136 anos. O Brasil tem 500 anos de colonização e mais do que isso de história, naturalmente, tá? A história do Brasil não começa com a chegada dos portugueses, é bom sempre mencionar isso. Tá certo? Então, ó, a escolha da profissão no sistema capitalista, tudo está suposto estar na mão do indivíduo. Então, o indivíduo ele escolhe isso e a escolha é individual, é a escolha dele. Tá? Sobre o sistema capitalista, uma coisa que eu gostaria de falar para vocês sobre esse sistema em que a gente vive é que ele apela para a individualização das coisas, mas essa é a sua própria natureza, tá? O advento do capitalismo ele se dá, tá, com a mudança das relações de produção na Europa Oriental, né, ou desculpa, Europa Ocidental, tá certo? Principalmente. E, e nesse processo ah, ocorre um conflito entre o sistema vigente, que era o sistema feudal, tá? Que era um sistema voltado aí para as dinastias, para as monarquias, onde o poder estava concentrado nas mãos do monarca, e o surgimento de uma pequena burguesia vai fazer com que essas pessoas comecem a ter um pouco mais de poder. E as reivindicações políticas perpassam sempre pela valorização da iniciativa privada. Por quê? Porque com a iniciativa privada, essas pessoas poderiam
né, garantir mais o seu poder. Então, essa a garantia da propriedade privada é uma das coisas que está vigente aí no capitalismo e ela visa proteger a pessoa que tem, visa proteger essencialmente o dono do capital, tá bom, gente? Então, é importante que você entenda, que você consiga vincular essa ideia de individualização presente no sistema capitalista a isso. Então, os aspectos gerais ainda, né, da escolha profissional, porque ela é um momento decisivo. Né? A escolha profissional é mesmo, ou é o momento mais importante na vida de um jovem? Para muitos é, tá? Para alguns, nem tanto. Tá? Porque ela seria muito importante de você considerar, embora alguns jovens não considerem. A gente passa a maior parte do tempo envolvido com o trabalho. A gente passa ali mais ou menos 8 horas no trabalho, tá? Isso quando você segue uma rotina ali que esteja de acordo com as CLT de 44 horas semanais, né, que são 8 horas de segunda a sexta e 4 no sábado, tá? Mas claro, você não leva em consideração outras coisas, né? Que você pega um ônibus para ir para o trabalho, que você demora um tempão para chegar no trabalho, né? Que você tem outros contratempos que você precisa resolver, etc. A gente passa a maior parte do tempo envolvido com o trabalho, ou seja, 8 horas, a gente reserva 8 horas para as nossas outras atividades e 8 horas para dormir, né? Assim, numa divisão ideal, né? Nem todo mundo funciona assim, mas seria uma divisão ideal. A ideologia capitalista, ela vai responsabilizar o indivíduo e não a interação entre o indivíduo e sociedade, pelas suas escolhas. Então, as influências sociais nesse processo, elas são omitidas, elas são escondidas desse sujeito. Esse sujeito, ele é alienado disso. Então, esse momento, ele se torna, né, importante, então, de ser esclarecido. O futuro, ele não depende somente dessa escolha, tá bom, gente? Por quê? Porque a gente pode se reinventar a todo momento. Eu, por exemplo, estou fazendo uma graduação em psicologia agora. Se eu quisesse largar minha carreira de professor ano que vem, eu poderia começar tudo de novo. Então, eu teria largado a profissão de professor para virar psicólogo. Óbvio, não vou fazer isso, porque eu gosto muito da minha profissão, tá? Mas não só por causa disso, também porque a minha profissão me paga um salário decente, né? Não vou dizer que é um grande salário, mas é um salário decente que dá para sobreviver bem, né? E eu, como psicólogo, né, seria mais um aí no mercado de trabalho, embora tenha outras formações que me ajudariam nesse processo, mas, enfim, né? A minha escolha não depende somente disso, depende de outros fatores também. Tá? O futuro não depende somente dessa escolha e ela pode ser alterada. Tá? A escolha profissional é importante, mas não é algo que não possa ser modificado. Você sempre tem a possibilidade. Aí tem muita gente assim, sobretudo aqueles alunos mais aplicados, que se dedicam muito para entrar na universidade, ou mesmo para achar um emprego após a escola. Eles ficam ansiosos porque eles não sabem se é aquilo que eles realmente querem, não sabem se vão gostar. Enfim, né, gente? É uma coisa que a gente pode sempre ter aí no fundo das nossas mentes que a escolha profissional ela não é peremptória, ela não é definitiva, tá? Ela é sempre um estado de estar, né, que você pode fazer uma mudança. Então, aspectos gerais aí que são mencionados por Bock 2008, esse é o Silvio Bock, tá? A escolha de uma profissão não é algo simples, pois existem influências sociais, componentes pessoais e limites ou possibilidades entrando em jogo. O importante é que quanto mais o indivíduo compreende e conhece esses fatores, mais controle terá sobre a sua escolha. Então é por isso que a gente está falando aqui sobre orientação profissional para vocês, porque essa orientação ela vai ser importante quando um adolescente estiver ali em dúvida com você na escola sobre que profissão ele deva seguir. Então, assim, é importante que o indivíduo compreenda, né? Não significa que ele vai tomar a escolha certa, né? Ou a melhor, a mais adequada. Mas quanto mais conhecimento ele tiver sobre essa escolha, melhor vai ficar para ele tomar a decisão. Bom, que fatores influenciam na escolha profissional? Bom, primeiro, características da profissão, naturalmente. O caminho para chegar na profissão, o grupo social a qual você pertence e a história pessoal do sujeito. Então, que características da profissão? Por exemplo, o mercado de trabalho, a importância social e a remuneração que são atribuídas a esse trabalho, as habilidades necessárias ao desempenho. Tá?
O caminho, né, para chegar à profissão envolve, por exemplo, escolarização e vestibular, muitas vezes, e o custo da formação. O caso lá da, me esqueci agora o nome dela, né, mas está lá no começo, ó, que é a Lídia, né? A Lídia, o exemplo dela, que é aquela menina que é mais pobre, quer seguir, arranjar um emprego para custear os seus estudos, né, de medicina, não sabe se vai conseguir sustentar, está vinculado de certa maneira a isso, certo? Então, vamos lá. Características da profissão. Vamos focar aqui primeiro no mercado de trabalho, tá? O mercado de trabalho é um mercado em que você vende a sua força de trabalho e compram a sua força de trabalho, tá? É, O mercado de trabalho dito saturado é um mercado em que ocorre mais venda de força disponível que o número de empregos, tá? Você quer ver um mercado que parece estar saturado hoje? É o mercado do pessoal do direito, o mercado do pessoal da administração, tá? Você chuta uma árvore, cai dez bacharéis em direito, alguns deles com a OAB. Você chuta uma árvore, cai 10 administradores. Tá? Por quê? Porque tem muita gente com essa formação. Sobretudo com a abertura aí de faculdades privadas, né, que oferecem em massa esses cursos, tá certo? Então, o mercado de trabalho saturado é aquele em que ocorre mais venda de força disponível que o número de empregados e, portanto, você vai ter aí um exército de reserva. É aquele famoso, não quer, tem quem queira. Então, você não quer se submeter a um salário baixo, tem quem queira, tem quem precise. Tá? Então, essas pessoas constituem esse tal de exército de reserva, porque no mercado, todo o mercado de trabalho, né, ele vai ter, né, e que tenha mais gente disponível para vender força de trabalho do que postos para ocupar, vai ter um excesso de reserva. Agora, quanto mais saturado esse mercado, maior esse excesso de reserva. Tá? O mercado de trabalho, naturalmente, ele relaciona-se com a política econômica do país e também com a conjuntura internacional, certo? Então, naturalmente, o que está acontecendo na política econômica do país e a conjuntura internacional, tá, vai influenciar no mercado de trabalho. A própria metodologia de avaliação do desemprego, ela também ela varia de acordo com os governos, tá certo? O cenário, tá? Por exemplo, que a gente vive hoje não mais, tá? Esse cenário de desemprego estrutural, né, ele estava ocasionado aí um pouco antes, né? Hoje nós temos oportunidades aí de cursos de formação de informática em diversos níveis, em diversos graus. Por quê? Porque a tecnologia ela é um fato social do nosso tempo e os mercados aceitam e pagam muito bem para, por exemplo, sobretudo, a segurança da informação. Tem diversos cursos superiores de curta duração, ali de 2 anos e meio, de gestão de segurança da tecnologia ou de gestão da informação. Tá certo, gente? Mas, claro, isso aqui, por exemplo, o legal da gente ilustrar isso aqui é na Europa na década de 90. Na Europa, na década de 90, houve esse chamado desemprego estrutural. Ele ocorreu devido a uma reestruturação da economia do país. Então, o que que acontece? Muita gente que trabalhava no segundo setor, que é a indústria, teve que migrar para o terceiro ou teve que se qualificar para conseguir postos ainda na indústria por causa da automação. Então, essa mudança tecnológica, por exemplo, ela ocasiona uma alteração no mercado de trabalho. Ou reestruturação produtiva, exigência ou requisitos, as novas formas de produção também, elas influenciam em que você vai escolher como profissão. Tá? As características da profissão. Então, o perfil de formação, exigências diferentes para cada uma, a flexibilidade também da formação, tá? Se essa formação é mais engessada, se essa formação oferecida ou requerida, ela é mais flexível, tá certo? A capacidade de adaptação às mudanças, conhecimento de idiomas, informática. Então, são elementos aí que são solicitados e são requeridos nos processos de recrutamento e seleção. A saturação do mercado também ela impõe um rebaixamento salarial, porque tem mais gente disponível para as vagas
que são ofertadas e, portanto, se você não quiser a vaga, tem outro que vai querer num valor menor, tá? E assim, quanto mais você souber sobre o mercado de trabalho, melhor, mas assim tem um limite também com que você consegue controlar essas escolhas, porque o mercado de trabalho ele é dinâmico. Então é difícil prever se o mercado de trabalho para a profissão escolhida ele vai estar saturado em tantos anos, se daqui a 10 anos, né? Por exemplo, você entra no curso superior agora, né? Como no caso do pessoal da Linf 2023. Entrou no curso superior ano passado, né? Tá no 2023.2 ainda, a gente está no 2023.2 na UFOPA. Você não sabe se daqui a 4 anos, claro, você sabe, né? O mercado de professor é sempre um mercado em que você não morre de fome. Mas vamos supor, se você estivesse numa formação em que você não conseguiria prever, né? Se daqui a 5 anos o mercado estaria saturado, entende? Porque tem outras faculdades oferecendo esse curso, né? E aí tem muitos profissionais, aí a oferta de vagas na cidade, por exemplo, é pouca, você tem que ir para um outro lugar, certo? A relevância social da profissão e a remuneração são importantes. Tá? Então, por exemplo, a remuneração ah, ah, desejada, né? Ela é amplamente aceita, é amplamente desejada, mas ela varia conforme as expectativas de uma vida boa. Né? Tem pessoas que acham que um bom salário é 5 mil, outras que é 10 mil, outras que é 15, outras que é 20, outras que é 50, certo? Então, isso varia conforme as expectativas, o que você espera de ser uma boa vida. Aí você pode pensar o que para mim é uma boa vida, o que para mim é uma boa remuneração, e você vai chegar a algumas conclusões acerca disso após alguma reflexão. A sociedade, todas as profissões têm importância social, pois contribuem para a manutenção da vida social. No entanto, tá? Existem profissões mais valorizadas que outras em determinada cultura. A BOC, ela traz o exemplo dos lixeiros, né? Dos garis. A profissão deles é muito importante, gente. Por quê? Porque sem alguém que realize essa limpeza, a gente vai estar suscetível a mais doenças, a infecções também, né? Mas infestações de baratas, ratos e outras pragas, né? Outros animais aí que passam doenças, né? A complexidade, tá? Disso é, é algo também que tem que ser notada, porque é mito a ideia de que o prestígio social e a formação levam a uma boa remuneração, tá? Basta você ver quantas pessoas que têm aí, como eu falei para vocês, têm um diploma de direito, às vezes até tem uma OAB, mas não tem uma boa remuneração, né, gente? Até pessoas que têm um diploma de medicina, mas tampouco tem uma remuneração por diversas outras condições aí também. Habilidades necessárias ao desempenho, outro fator, tá? Então, toda profissão tem um conjunto de habilidades necessárias para desenvolvê-la. Geralmente, todas as pessoas podem exercer qualquer tipo de profissão se tiverem as habilidades e os conhecimentos necessários. Então, assim, a gente começa a entrar naquela história, ah, não, fulano nasceu para isso. Mas não é bem assim, tá, gente? Não é bem assim. Tem certos, por exemplo, traços de personalidade, traços de temperamento que ajudam, né, mais uma pessoa ou outra a determinada tarefa. Tá? Naturalmente, isso pode acontecer. Tem outras, por exemplo, o Michael Phelps. Tá? O Michael Phelps foi se não o maior nadador que existiu até hoje, um dos. Tá? Mas eu tenho quase certeza que ele foi o maior. Ele tinha toda uma estrutura anatômica que facilitava para ele fazer natação. Então ele ganhou todas as provas lá, ele ganhou todas as provas, medalha de ouro em todas as provas lá nas Olimpíadas, salvo engano, tá? Então, se quiser pesquisar sobre Michael Phelps, tá? Você pesquisa lá e você vai ver, né, que embora ele aparentemente tenha nascido para isso, se não fosse o intenso treinamento do Phelps, o lugar onde ele estava, imagina só o Michael Phelps lá nadando no Lago do Mapiri, gente. Óbvio que ele não ia chegar onde ele chegou. Só um segundinho. Pronto. Então, estava falando aqui sobre as pessoas.
terem, né, podem exercer qualquer tipo de profissão se tiverem as habilidades e conhecimentos necessários. Inclusive, gente, ser professor é uma coisa que depende de você ter conhecimentos e habilidades necessários. Ninguém nasce para ser professor, tá? Existem diversas técnicas e métodos de ensino, né, que podem ser dominados pela pessoa aí que é, tenha, né, podem ser executados, né, pelas pessoas que tenham desenvolvido essas habilidades e conhecimentos. A escolaridade, naturalmente, é um fator muito valorizado para a ocupação de cargos, ou seja, quem tem mais nível de escolaridade tende a, a ocupar melhores cargos, mas não necessariamente, existem outros fatores também em jogo. Às vezes a pessoa tem uma escolaridade muito alta para o cargo que é solicitado. O acesso e a permanência à escola, como já falamos aqui sobre o fracasso escolar na primeira aula, ele é fortemente dependente de fatores sociais. Então, para ter escolarização, você precisa de acesso, ou seja, ter o acesso. Hoje no Brasil, isso não é mais um problema, o acesso. No entanto, o que permanece como problema ainda é a questão da permanência. A permanência permanece, tá? O caminho para chegar à profissão, né, a escolarização. Então, vamos lá mencionar aqui, né, relacionar aí com a aula 2 sobre escola. O esforço individual não é o único fator responsável pelo sucesso escolar, embora a classe média e a classe alta queiram colocar o esforço individual, a autonomia pessoal, qualquer que seja, meritocracia aí no jogo, ele não é o único fator responsável pelo sucesso escolar. Eu poderia dizer, aí você vai dizer, professor, então não importa o esforço individual. Claro que importa. Só que ele é condição necessária, mas não condição suficiente, tá? Às vezes, nem necessária, dependendo de se você, por exemplo, é o filho do herdeiro, ou você é o herdeiro, ou se você é o filho do dono, tá? Mas se você quiser progredir, chegar numa profissão, é necessário que você tenha um esforço individual. No entanto, ele não é condição suficiente. Então as pessoas colocam isso como condição suficiente. Olha, se você tiver isso, você vai chegar lá. Não necessariamente, tá, gente? Fato econômico, tá? Ele provê condições para que o esforço individual seja recompensado. Então, por exemplo, é muito diferente de você estudar preocupado com uma conta de luz, com uma conta de água, com uma conta para pagar, um cartão de crédito atrasado, do que você ter tudo bem resolvido. Então, lá no caminho, os sapatos que vão ser usados por cada um, né? No caso da pessoa mais pobre, o sapato é mais pesado, né, gente? É mais difícil de percorrer esse caminho pelas dificuldades que vão sendo e pelas agruras que vão sendo impostas pela vida. Então, o fator econômico ele facilita com que o esforço individual seja recompensado. As classes mais altas, por exemplo, têm então mais recursos para alcançar em menor tempo a escolarização e a qualificação necessária para ocupar os melhores postos. Isso é um fato, tá? Você vê aqui na UFOPA, muitas pessoas vêm, às vezes, do interior, né? A gente fala do interior porque aqui tem uma assunção implícita aqui em Santarém, de que aqui é uma capital, né? Mas aqui já é interior também. Mas vem mais ainda de cidades, municípios, mais ainda no interior. E para essas pessoas, às vezes, né, vir estudar aqui já é um ato que é muito dispendioso. Aí você vê também uma demora maior, às vezes, para os alunos se formarem, é muito difícil, principalmente aqui na Linf, a gente vê, né, alunos que se formem no tempo regulamentar, tá certo? Então, isso certamente está vinculado também com as condições sociais do público com quem a gente trabalha, tá? No caso, vocês estão assistindo essa aula. Bom, então fatores aqui como o trabalho, né, se a pessoa trabalha e estuda, o tipo de alimentação que ela tem, se ela não consegue, por exemplo, comer só farinha com ovo, né, naturalmente é uma nutrição piorada em relação a quem come vegetais e consegue comer quantidades adequadas de proteína, de gordura, de carboidratos, vitaminas, certo? O descanso também, né? Tem gente que, por exemplo, às vezes se alimenta de mortadela, né, gente? Usa como fonte de proteína
principal é a mortadela, só que a mortadela é um embutido cheio de sódio, né, de sal. O descanso adequado, às vezes a pessoa chega, por exemplo, 1 hora da manhã em casa, tem que acordar às 6 horas da manhã para ir para o trabalho. A aquisição de material escolar, aquisição de outros recursos. Por exemplo, lá você pensa num, eu quero fazer uma odontologia, beleza, né? Só que é um curso super caro, porque você tem que ter material de trabalho, né, que é caríssimo, diferente de outros cursos, como, por exemplo, um curso de matemática, que você consegue até se formar sem gastar um real adquirindo os livros, né, porque você tem biblioteca e tem material online, tá? E outros, né? Os custos da formação. A formação é cara, tá, gente? Aqui a gente estou falando sem gastar um dinheiro na matemática com um livro, né? Mas, por exemplo, você fazer um lanche ali na Massa Boa, você fazer um lanche na Cantina do Louro, lá na Unama, tudo isso é dinheiro, né, gente? Às vezes até para tomar uma água, né? Se você esqueceu, por exemplo, sua garrafinha em casa, você tem que comprar uma água, você não vai ficar morrendo de sede, né? É dinheiro, né, gente? Então, manter-se no ensino superior, mesmo no gratuito, demanda custos. Até para ir para aula, pegar um ônibus, tá? Pegar um mototáxi, às vezes, quando você está atrasado para fazer uma prova. Então, nesse sentido, os programas governamentais, eles ajudaram bastante, como, por exemplo, o ProUni, que é um programa de bolsas para financiamento do ensino superior, o FIES, né, que era um financiamento do ensino superior, o Bolsa Família, o sistema de cotas, tá? Tudo isso, o sistema de cotas aqui para as universidades públicas, né, permitem que pessoas que teriam maior dificuldade de chegar ao ensino superior pelas condições sociais que enfrentam, cheguem lá, né? Inclusive a UFOPA adota esse modelo aí de uma maneira bem efetiva. O acesso ele também melhorou ao longo do tempo, mas a permanência ainda é um desafio, como mencionei há pouco ainda, e os fatores sociais têm forte peso na aquisição de profissão. O grupo social, o Rodolfo Boroslavski, é um psicólogo argentino que ele fala para nós que a família e os amigos são os grupos com maiores pressões e referência para a escolha. Os amigos, em geral, são referência positiva. A família é um empreendimento complexo, né? A gente tem relações aí, trava relações de amor e de ódio com a família, tá? Embora algumas pessoas não percebam isso, mas você tem uma parte aí de amor e uma parte de ódio também, tá? Mas ela pode oferecer, eventualmente, referências rejeitadas pelo indivíduo. Sobretudo, aí, aqueles que vêm de um ambiente mais controlador e que tem algum traço de personalidade aí voltado para o antagonismo, tá certo? Então, a família acaba sendo mais complexa justamente porque ela não é opcional. Você é obrigado a estar na sua família. Você pode até sair e ir embora, mas, por exemplo, sua mãe não vai deixar de ser sua mãe, seu pai não vai deixar de ser seu pai, tá certo? Seu irmão não vai deixar de ser seu irmão. Não são estatutos que você pode dizer assim, ó, você não é mais. O amigo, sim, ó, não tô, o amigo é uma relação, de certa maneira, temporária. Claro que as relações que você trava aí, a intensidade e o contato que você mantém com a sua família, eles podem ser variáveis. Mas o status, né, eu não sou mais filho do fulano, isso aí não existe, certo? Então, como ela não é opcional, você é colocado lá, te escolheram te colocar lá, né, alguma coisa, alguém escolheu por você, então a família acaba ficando mais complexa. Ambos os grupos possuem valores, satisfações, insatisfações com profissões e expectativas. Então, os pais e as mães acabam, de certa maneira, influenciando um pouco na escolha. O gênero também, tá? Como no exemplo ali da Vilma, da engenharia mecânica, e do outro rapaz que queria fazer pedagogia, mas ia fazer outra coisa porque para ele não era curso de homem, né? Então, a sociedade julga erroneamente que existem profissões mais ajustadas para homens ou para mulheres. Isso também provoca o que a gente chama de precarização do trabalho feminino. Tá? Como é que surge essa precarização do trabalho feminino? Bom, seguinte, as mulheres conseguem, depois de muitas lutas aí dos movimentos feministas e de outros movimentos sociais também, conseguem adentrar o mercado de trabalho, tá? Agora, imagina só, antes, se você tem os homens só trabalhando, você tem uma remuneração X. Se você tem homens e mulheres, agora você tem uma remuneração o quê? 2x se você tiver a mesma quantidade de homens e mulheres. E aí, naturalmente, como o capitalismo é um sistema especialista nisso, ele vai elaborar estratégias
para que ele possa reduzir o pagamento, o rendimento, tá? E que ele possa, assim, explorar mais uma relação de mais-valia, que é a relação entre o que se produz e o que se é pago por isso. Tá certo? Então, isso provoca uma precarização do trabalho feminino. Então, existem certas profissões, muitas delas que estão relacionadas, né, e que são socialmente e historicamente têm um ingresso maior de mulheres, tá? Que é um fruto de uma proposta neoliberal para redução de custos de salários. É uma leitura que a gente pode fazer acerca disso. A docência é uma dessas profissões, tá certo, gente? Você pode ler aí sobre a história da docência, eu não vou também me mencionar sobre isso, não é pauta dessa disciplina aqui, nos textos da Guacira Lopes Louro, tá? Ela vai mencionar como é que foi esse movimento aí de ida das mulheres para a docência, tá certo? É, com a saída, tá? Com a entrada, as mulheres era elas permitida primeiro esse trabalho. Por quê? Por que que a gente chama de tia, né? A professora lá do ensino, da educação infantil, do ensino fundamental, até o ensino fundamental um a gente ainda chama de tia, né? Depois a gente começa a chamar de professor. Por quê? Porque a tia é a pessoa mais próxima da mãe ali na criação da família, né? Então você confunde, de certa maneira, o que que é família com o que que é escola, e aí a família você não precisa pagar, né? Então, de certa maneira, chamar de tia é um simbolismo para algo que está relacionado, de certa maneira, com reduzir esses salários e desprestigiar uma profissão que é muito importante para a sociedade. Outros fatores que influenciam na escolha, tá? São a história pessoal, tá? O planejamento de um sujeito para ele mesmo, os elementos que estão em jogo, o que que ele acha de si, o que que ele gosta, quais habilidades ele tem, que referências significativas, que percepção de condições materiais, ou seja, será que eu consigo, porque eu tenho condições para seguir nesse ramo? Que limites e possibilidades eu vou enfrentar nesse processo? Que desejo eu tenho? Que fatores inconscientes influenciam nesse processo? Então, tem muitos fatores aí que estão ligados a isso. Tá? Outras questões polêmicas: amor ou dinheiro? Amor não enche barriga, né? O dinheiro enche, mas o dinheiro não enche coração. Então, fica aquela coisa ali meio, né, um conflito produzido na mente do sujeito. Também as condições sociais que elas interferem nesse processo. Os fatores que influenciam também aqui na escolha tem a satisfação pessoal e a satisfação material, que é justamente essa questão do dinheiro. O salário, tá, gente? Ele envolve, de certa maneira, abandonar parte dos seus projetos para executar os do chefe. A satisfação pessoal, tá? Ela é algo que se vincula à valorização do trabalho ou uma inserção insalubre, assédio, condições de trabalho ruim. Às vezes a pessoa gosta da profissão, o que ela não gosta é daquele ambiente que a gente hoje tem a cultura de chamar de ambiente tóxico, né? Um ambiente em que as pessoas estão cobra comendo cobra, né? É um ambiente com condições de trabalho ruins, é um ambiente em que o chefe é um cara super que te trata mal, entende? Então, você não consegue, por exemplo, fazer um trabalho, você, professor, não consegue um pincel para dar uma aula, você não consegue, sabe, não consegue um cafezinho lá na sala dos professores, uma água, isso aí é complicado. E a satisfação material depende essencialmente do quanto se ganha para viver, mas é difícil de precisar. O que que é satisfação material depende, de certa maneira, de cada um, como cada um enxerga, né? Como eu falei para vocês, tem gente que vai achar que 5 mil é um bom salário, tem gente que vai achar que 10 mil é um bom salário. Tem gente que vai achar que 10 mil é pouco, tem gente que vai achar que 5 mil é pouco. Entende? Então, essa satisfação material depende essencialmente do quanto se ganha para viver, ou seja, do salário que a pessoa recebe, mas também é difícil de precisar. E aí, outro elemento que a gente pode também analisar é o da vocação, né? Na história pessoal. A vocação do ser humano é exatamente não ter outras vocações. Isso é, ele nasce determinado biologicamente para nenhuma atividade específica. Uma abelha, esta sim, nasce determinada geneticamente para fazer o mel. Atraída pelo perfume das plantas, ela recolhe o néctar,
que reage com uma enzima dentro de seu corpo, transformando involuntária ou naturalmente aquela substância que será depositada na colmeia, em mel. Sendo radical na compreensão do termo, pode-se dizer que este animal tem um chamado interno que o obriga a realizar tal atividade para sua própria sobrevivência de sua espécie. A abelha tem vocação, pode-se atribuir sentido biológico ou, caso haja fé, religioso, para produzir mel. Esta vocação não é fruto de escolhas, mas sim de determinismo da natureza. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que a gente não está endereçado a fazer uma coisa ou outra, que não tem ali um genezinho dizendo, olha o gene do professor, o gene de não sei o quê, o gene de não sei o quê. Até mesmo características complexas, elas são poligênicas, tá, gente? Como, por exemplo, a inteligência ou outros traços de personalidade. Elas não têm um genezinho lá determinando, né, unicamente que você nasceu para aquilo, tá bom? Então, de certa maneira, o que a gente considera como vocação precisa ser ressignificado, tá bom? Bom, por que isso? Porque as formas de sobrevivência nossas estão além do nosso aparato biológico. Quando a gente começou a construir ferramentas para interferir na natureza, a construção dessas ferramentas e o uso delas, a gente vai rever isso aqui em Vygotsky posteriormente, fazem com que a gente tenha uma transformação interna. E essa transformação interna deriva em nós as funções mentais superiores, tá? Atenção voluntária, memória, uso de linguagem, e outras, tá? São funções mentais superiores. Então, as nossas formas de sobrevivência dependem não só do nosso aparato biológico, mas de como esse aparato biológico vai se interagir com a sociedade. Por exemplo, Gustavo vai ser empresário, Lídia será médica, Vilma será psicóloga, etc. Ou seja, eles estão escolhendo coisas que são profissões totalmente diferentes, entende? E não é que um esteja predestinado a determinada coisa. E olha que coisa chata isso, né? Tem todo aquele peso do fatalismo, quer dizer, se você só serve para ser professor, você não serve para ser outra coisa, você só serve para ser médico, você não consegue ser professor, não, você não consegue ensinar alguma coisa para o outro, né? Você só serve para ser TikToker, você só serve para ser YouTuber, né? Que coisa assim limitante, né, para o sujeito, tá certo? Então a vocação ela é usada muitas vezes para desigualdade, para justificar desigualdades sociais, essas produzidas por uma estrutura social que exige indivíduos trabalhando para que outros acumulem capital. Você quer um exemplo disso? Pega ali há uns 10 anos atrás, né, 11, 15 anos atrás, ali, né, datando para você lendo 2009, 2008. Ou, mais radicalmente, há 20 anos atrás, e olha a foto de uma turma de medicina. Era só gente branca. Aí você vai dizer, não, é porque eles mereceram, porque eles têm essa vocação para ser médico. Então quer dizer que só gente branca que tem vocação para ser médico? Não é possível, né? E claro, naturalmente com as mudanças sociais, por exemplo, com as leis de cotas, hoje nós temos muito mais turmas mais representativas da sociedade em que a gente vive, tá certo? Muitas vezes, tá, essa noção de vocação acaba sendo uma visão pré-conceituosa, tá certo? O ser humano, tá bom, gente? Ele é biopsicossocial. Por que que ele é biopsicossocial? Primeiro que ele é biológico. Ele tem uma raiz biológica. Ele é psico porque tem uma coisa aqui dentro que passa, tá? Várias coisas, na verdade, que influenciam no processo. E social, porque ele se relaciona com os outros, tá certo? Com os outros seres humanos. E aí, né, a gente chega na ideia de que o indivíduo escolhe e não escolhe ao mesmo tempo. Ou seja, ele escolhe dentre um conjunto de fatores limitado para ele. E que fatores que limitam essa escolha? O indivíduo, ele é uma síntese das influências biológicas, psicológicas e sociais. Por isso que ele é biopsicossocial. Isso aqui, num curso de psicologia e da educação, é a primeira coisa que eu gostaria que vocês lembrassem, que o ser humano é biopsicossocial. Lembre-se disso sempre. Psicologia da educação, biopsicossocial. Vincula isso já, tá? O indivíduo, então, ele desenvolve processos racionais no nível cognitivo e no nível individual. Naturalmente, ele tem algum processo de escolha. Mas esse processo de escolha não é totalmente livre. Por quê? Porque o indivíduo é limitado em possibilidade de escolha pelo grupo social, pela mídia, pelas instituições.
de gente dizendo para ele o que que ele não pode ser, o que que ele não deve ser, as pessoas introjetando esses valores neles, tá? A própria mídia, as próprias instituições. E a mesma coisa ocorre para escolha profissional. Existem pressões sociais, existe uma valorização social de determinadas profissões, existem exigências escolares, existem desejos inconscientes ou conscientes que estão aí em jogo numa relação complexa entre eles, tá? E eles, de certa maneira, vão determinar como ou quem será esse indivíduo, que vai ter, naturalmente, né, o seu limite de escolha restrito, tá, a algumas possibilidades, tá certo? Tem uma música aqui sobre isso, tá, que é do Racionais MC, que é trazida aí pela obra da Bock, que diz assim: a vida é desafio, né? Eu sempre fui sonhador e é isso que me mantém vivo. Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol, vai vendo. Mas o sistema limita a nossa vida de tal forma que tive que fazer minha escolha, sonhar ou sobreviver. Os anos se passaram e eu fui me esquivando do círculo vicioso, ou seja, que é droga, tá? Do tráfico. Porém, o capitalismo me obrigou a ser bem-sucedido. Acredito que o sonho de todo pobre é ser rico. Essa letra é fenomenal, cara. Essa letra, ela é incrível. Eu nem preciso explicar a letra para vocês, ela mesmo se explica, tá certo? Se você não entendeu essa letra, bota aí nos comentários, né, para a gente de repente debater aí ou debater na aula, tá? E a escolha é difícil mesmo, tá, gente? Se fosse fácil, todo mundo fazia, tá? É uma coisa que eu gosto de falar. Se fosse fácil, qualquer pessoa fazia, tá certo? Muita da tensão experimentada pelo jovem advém de pressões sociais sobre ele, sobre expectativas que são colocadas sobre esse jovem. E, naturalmente, a tomada de decisão é um processo complexo. Porque, gente, como eu falaria, chorão, toda escolha é uma renúncia, né? Você escolhe algo e você perde outra possibilidade. Porque escolher envolve você pegar uma possibilidade existencial e deixar as outras. Ou pegar mais de uma, mas de certa maneira também você vai ter que abandonar outras. Porque você é finito e as possibilidades existenciais são muito grandes. Existem fatores também que definem uma profissão. Muitas vezes a escolha é feita com base em uma visão preconceituosa da profissão. Por exemplo, a pessoa vai lá, eu quero fazer psicologia porque eu quero ajudar as pessoas. Teve um exemplo aí, né, que apareceu. E eu vou falar da psicologia porque é é uma formação que eu estou fazendo aí e a minha formação lá no Centro Universitário da Amazônia é bem voltada para o mercado de trabalho. Então, olha o que acontece, gente. Naturalmente, a gente vai tendo muito contato com pessoas que vão trazendo essa ideia. Eu quero ajudar as pessoas. Beleza. Mas para você ajudar as pessoas, você vai ter que cobrar dela, no sistema capitalista, para você sobreviver, para você comer, né? Um valor que muitas vezes ela não tem como pagar. Entende? Então, em que grau você está ajudando as pessoas? Você está aí com uma visão aí, ou alguma coisa inconsciente, que você não se deu conta, ou você não entendeu muito bem o que que é, ou você está com uma outra concepção do que é ajudar as pessoas, né? Porque a ajuda, ela vem com um desinteresse, né? Pelo menos na minha visão é isso, né? Naturalmente, toda ajuda ela tem um interesse, mesmo que seja o interesse de que você se sinta melhor por não estar presenciando mais o sofrimento de alguém que se ajudou, tá certo? Mas quando se fala de ajuda no senso comum, e aqui eu estou pegando esse sentido como parâmetro, é o de que você vai fazer alguma coisa pelo outro, colocando seus interesses acima do outro. Mas você tem interesses, e o seu interesse como profissional é, de certa maneira, ganhar alguma graninha, né? Como ajudar um jovem, tá, gente? Procure informações sobre as profissões e sobre ele, junto com ele, ou encaminhe-o a um serviço de orientação profissional ou orientação vocacional. Eu prefiro o termo orientação profissional, tá certo? Psicólogos fazem isso, tá? Você pode, na sua escola, chamar uma palestra sobre orientação profissional. Você pode levar os alunos para um salão, por exemplo, na UFOPA, que tem de profissões, lá na UNAMA tem, no IESP tem, toda a faculdade tem. Então, procure se informar disso, leve seus alunos para esses eventos, tá? Para que eles possam ter acesso, conversar com pessoas que estão fazendo curso. Tá bem, gente? Para você ajudar eles. Escolha também é perder, tá? Toda escolha envolve uma renúncia. Você ganha algo e perde algo.
Mas a escolha profissional, ela pode ser refeita, ela pode ser modificada. Nunca é tarde para começar e você vê várias notícias acerca disso, né? Os critérios eles podem ser diferentes, tá certo? A escolha mais adequada é aquela feita aqui e agora, não a escolha que vai ser tomada daqui a 10 anos. É sempre importante que você esteja ciente disso. A escolha mais adequada é aquela feita aqui e agora. E é preciso ter coragem, porque o processo não é fácil, sobretudo para um jovem. Porra, eu tenho 37 anos, né? Eu já não sou mais um garotinho. Eu sou novo, eu sou novo para ser velho e sou velho para ser novo. Ou seja, eu sou eu sou jovem, mas ainda estou novo para morrer, entendeu? Eu gosto de falar dessa maneira, né? Eu sou jovem, mas não sou mais nenhum garotinho, e eu tô envelhecendo, mas também ainda não sou nenhum idoso, tá certo? Tô no meio do caminho aí. Mas quando eu tinha, há 20 anos atrás, quando eu tinha 17 anos, e eu estava fazendo a minha escolha profissional, gente, cara, era muita coisa que passava na cabeça. A gente tentava ignorar, né? Mas, porque senão a gente surtava. Mas entenda isso e para acolher o jovem, entenda que ele não está de frescura, entenda que ele não está de lero-lero, coisa desse tipo, tá certo? Vamos lá, a segunda parte da nossa aula é sobre violência, tá certo, gente? Então vai ser uma aula violenta agora. Preâmbulo. A violência é uma temática comum no cotidiano. E a gente pode se perguntar por que ela tem se generalizado nas relações humanas, o que que a gente pode fazer para erradicá-la, tá? Para diminuí-la e para acabar com ela. Violência, crime, tolerância e paz. Quando a gente já começa a falar disso, tá? Todas elas são produções humanas. Aí você vai pensar assim, pô, professor, mas um animal, ele não mata o outro para ver, mas você acha que isso é violência? É violência. Porque, então, se isso é violência, a gente também comete violência, porque a gente mata outros animais para a gente comer, né? Aquele frango que você comeu hoje, ou aquele porquinho, ou aquela carne de gado, você matou alguém, tá? Então, quando a gente fala de violência, a gente pode falar aí de lei da selva, a gente pode falar, usar outros termos, mas o animal, ele não usa deliberadamente os impulsos dele para causar dano. Ele mata um outro animal para se alimentar, tá certo? Então ele não mata gratuitamente o animal só pelo prazer de matar, tá? Isso quem faz somos nós, seres humanos. Então violência ou bate em alguém só para se vangloriar. Violência, crime, tolerância e paz são produções humanas. Por quê, gente? Porque tem linguagem, porque tem relações sociais, porque tem funções mentais superiores relacionadas a isso, tá? Bom, em primeiro lugar, a gente pode dizer, nesse caso do animal que mata um outro, que ele foi agressivo. Tá? Por quê? Porque agressividade e violência são dois conceitos diferentes. O ser humano, nós, somos agressivos por natureza. Mas quando eu digo que nós somos agressivos por natureza, não significa que a gente vai sair batendo nos outros. Tá? A agressividade, ela está vinculada a um sentimento que a gente chama de ansiedade, tá, gente? A ansiedade, quando a gente fala de ansiedade, as pessoas pensam logo naquela crise de ansiedade. Não é isso. A ansiedade, ela varia num contínuo entre você estar nada ansioso e tudo ansioso. Sabe quando você está nada ansioso? Quando você está dormindo, você está inconsciente. Mas para você levantar da cama, você tem que ter um grau mínimo de ansiedade, um grau mínimo de agressividade, né? Tem vários memes, né? Te falta ódio, tu é fraco, te falta ódio. Mas eu acho graça desses memes, mas eles têm um fundo de verdade. Por quê? Porque a gente precisa ter um certo grau de agressividade para viver, tá, gente? Porque senão o nego caga na tua cabeça, faz tudo o que quiser contigo, tu não reage, entende? Quando é que tu vai fazer isso? Quando tu tá inconsciente, em coma, induzido, alguém dá um tapa na tua cara, tu nem acorda, tá? Então é isso, tá? A gente tem a agressividade. O que que é essa agressividade? É um impulso voltado para fora ou para dentro do indivíduo. A gente costuma chamar de heteroagressividade quando é voltado para fora e autoagressividade quando é voltado para dentro. Ela constitui a vida psíquica e ela compõe aí o binômio amor-ódio e ela se contrapõe à pulsão de vida. Ela está vinculada a que a gente chama de thanatos, ou pulsão de morte. Pulsão de vida a gente chama de eros, que está vinculada aí a amor, e pulsão
de ódio, pulsão de morte, pulsão agressiva, a gente vincula à agressividade, tá certo? O que que é a pulsão de vida? É algo que tende a se repetir. Sabe quando você gosta de uma música e você sente aquele impulso de ouvir de novo aquela música? Isso é uma pulsão de vida, tá? Sabe quando você está num relacionamento e você quer ver de novo a pessoa? Você quer repetir, você quer reviver, você quer rememorar? Isso é pulsão de vida, é um eros, um procedimento. Mas sabe quando você briga e você não quer mais ver a cara da pessoa? Isso é uma pulsão de morte, é um thanatos, é uma destruição. Uma quer repetir e a outra quer interromper, quer cortar, tá? A agressividade ela está vinculada, tá, a isso, a essa dualidade, tá, entre uma pulsão de vida e uma pulsão de morte. Naturalmente, os graus aceitáveis de agressividade, eles são graus que são menores, são mais bem controlados e permitem com que a gente viva a vida com os outros. Níveis muito altos de agressividade muitas vezes levam as pessoas a cometerem delitos, tá? Então, uma pessoa muito agressiva, ela tende a ofender os outros, ela tende a xingar os outros, a bater nos outros, a cometer outros tipos de infração. Mas existem níveis aceitáveis de agressividade. Vamos supor que alguém fala uma coisa que você não concorda. Quando você diz assim, olha, cara, não concordo, você está sendo antagônico com essa pessoa, você está diminuindo ali, falando alguma coisa assim que você botou um limite aqui, né? Mas você foi suficientemente agressivo no nível aceitável, tá? Você usou sua agressividade no nível aceitável para colocar um limite. Então, o equilíbrio entre uma passividade, tá? Que é você não ter essa energia, e uma agressividade exacerbada, a gente costuma chamar de assertividade, hoje numa vertente mais cognitiva, tá? Então, ó, a agressividade, ela se relaciona com o pensamento, com a imaginação ou ação, verbal e não verbal. Por exemplo, uma pessoa que é bonzinha, boazinha, que não faria mal para uma mosca que acorda cantando, ela pode ter fantasias altamente destrutivas. Muitas vezes ela pode se manifestar pela ironia, pela sabotagem. Todo mundo conhece alguém que se apresenta dessa maneira. Ah, é um anjinho e tal. Engraçado, porque eu tinha a gente estava assistindo um filme na Cara, que exemplo interessante que me veio na cabeça agora. Eu estava assistindo uma aula no numa das disciplinas lá da psicologia, e tem uma colega assim que ela é realmente esse amorzinho e tal, não sei o quê, tal, né? Boazinha, fofinha e tal. E a gente estava assistindo esse filme, o nome do filme era No Limite do Silêncio. E nesse filme tem uma cena em que tem um psicólogo lá no filme, e um jovem que é o cliente dele rapta a filha do psicólogo e começa a ameaçá-la, sequestra ela, né? E aí a polícia tá lá, cara, na hora, a pessoa que disse assim, atira nele, a pessoa, ela gritou na sala, atira nele. Cara, era alguém que eu não esperava, né? Mas justamente porque ela estava com uma fantasia destrutiva sobre esse sujeito. Isso acontece com todos nós, porque todos nós temos algum grau de agressividade, embora a gente tente manejar isso, e naturalmente isso é incentivado de forma diferente entre os sexos. Então, depois de ter feito essa digressão para explicar que a agressividade é uma parte, uma energia psíquica, tá? Que constitui a vida psíquica e está instaurada aí na relação amor e ódio, tá? E pulsão de vida e pulsão de morte, tá? Falo para vocês que a agressividade na psicologia é algo diferente do senso comum. O que que a gente faz com a educação e com a lei, com a escola, com a família, com as instâncias jurídicas da sociedade? A gente busca a subordinação e o controle da agressividade. Por quê? Para que a gente possa aprender a reprimi-la desde cedo. Freud tem um trabalho chamado Mal-Estar na Civilização, e ele vai colocar três fontes de mal-estar na civilização. A primeira delas são as forças da natureza, certo? As forças da natureza podem nos destruir, por isso a gente sente algum tipo de mal-estar. O segundo é a degradação do nosso corpo. A gente envelhece, a gente vai ficando, a gente chega na idade do contorno. Eu tô com dor no cotovelo, eu tô com dor no joelho, eu tô com dor não sei onde. E a terceira são as relações sociais, gente. Quando a gente for falar na aula sobre psicanálise, a gente vai trazer o princípio do prazer e o princípio da realidade. O princípio do prazer é o que segue o nosso mecanismo inconsciente, tá? O nosso sistema inconsciente.
a gente tem diversas coisas ali que estão no campo dos desejos, das fantasias e que a gente gostaria de fazer. 84% das pessoas, tá, gente? E eu estou falando esse dado porque eu vi numa reportagem, já pensaram em matar em alguém, em matar alguém. Algumas delas já chegaram a planejar isso, tá, gente? Por quê? Você querer matar alguém é mais comum do que você imagina, tá? Naturalmente, eu não estou incentivando você a querer matar alguém. Estou dizendo que é uma coisa que acontece, que é normal. Tá bom, gente? Por quê? Porque a gente tem essa agressividade. No entanto, por que que a gente não mata as pessoas? Não é só porque tem algum tipo de crime, né? Porque a gente vai ser preso. Não é só por causa disso. A gente tem algum tipo de sentimento que é cultivado em nós, que a gente tem algum tipo de piedade pela vida do outro, tá certo? E isso já tem também uma tendência genética para que a gente manifeste esse sentimento de empatia, tá certo, gente? Então você controla a sua agressividade. Uma das formas de controlar é por meio de um mecanismo de defesa que a gente chama de sublimação, que é a transformação da pulsão agressiva em algo positivo. Por exemplo, música, tá? Muitas músicas de, por exemplo, uma banda de rock que eu gosto muito que é o Megadeth, tá? Eles trazem nas letras deles alguma coisa assim que você vê que tem ali alguma coisa, uma agressividade, sabe? E o cara bota pra fora lá tocando. Mas nas artes, artes marciais sobretudo, nos esportes e muita gente na produção intelectual. Eu gosto muito do adjetivo que o fulano ele é agressivo nas produções. Ele produz muito, né? Mas por quê? Muitas vezes ele está dando vazão para esse impulso agressivo. Então, agressividade e violência são duas coisas diferentes. A gente ainda não falou sobre a violência. A violência ela está vinculada com a agressividade, mas ela é uma coisa diferente dela, tá? Por quê? A agressividade constitui o ser humano e a cultura a regula, tá certo, gente? A socialização, ela tem uma espécie de mecanismo uh, de processo que internaliza a função controladora da agressividade. Então é por isso que alguém fala uma coisa que a gente não gosta, a gente não manda a pessoa tomar no cu na mesma hora. Óbvio, né, gente? É óbvio, tá? Que você não vai fazer isso. Tem pessoas que fazem, tem um freio menor na língua, né? O freio delas está meio desgastado, né? Teria que colocar um freio ABS na língua delas, tá? Mas por quê? Porque às vezes, né, não internalizou legal essa função controladora da agressividade. Da mesma forma, a gente não dá um tapa na cara de alguém quando a pessoa desagrada a gente, né? Por mais que a gente fique com raiva. Então, todo grupo possui mecanismo de controle dos comportamentos não valorados pelo grupo, tá certo? Naturalmente, esses procedimentos vão ser diferentes, tá certo? Então, existe certo consenso jurídico, por exemplo, que você não pode fazer determinadas coisas. Até os crimes, eles são gradados na nossa sociedade, eles são considerados, né, menos valorados uns que os outros. Tá? Por exemplo, aquela pessoa que rouba muitas vezes no mercado, é diferente, é julgada de maneira diferente, rouba porque estava passando necessidade, é julgada de forma diferente daquela que roubou pela simples vontade de ter uma determinada coisa, que ela poderia conseguir se ela trabalhasse, entende? Ou mesmo assassinato. O assassinato é muito, muito condenado. Agora, o assassinato de, por exemplo, de um membro da família, tá? Um pai, uma mãe, ele é julgado de uma forma pior do que um assassinato de uma pessoa desconhecida que entrou numa contenda. Mas isso aí são elementos da psicologia social, que a gente vai colocar aí atribuição de causalidade para essas coisas, tá certo? Era muito comum nos julgamentos dos militares da SS eles dizerem que eles estavam. Vocês sabem o que é a SS, né? A SS é a polícia especial do Hitler na Segunda Guerra. Eles diziam que eles estavam só cumprindo ordens. Por quê? Porque é como se a coisa estivesse fora do controle deles e que eles não estavam imprimindo violência desnecessária de maneira voluntária. É que alguém que estava mandando neles. E, de certa maneira, isso, de certa maneira, convenceu para que eles tivessem penas menores, por exemplo. Tá? Então, são dados aí da psicologia social que nos mostram que existem comportamentos que são mais ou menos valorados, e dentre os menos valorados também tem uma hierarquia desses comportamentos. As leis, tá? Elas são uma forma jurídica de manutenção da agressividade. É assim que a gente consegue, por meio das leis, manter, de certa maneira, a nossa sociedade
estável, tá? A psicanálise ela vai olhar a agressividade de uma maneira, com uma faceta também positiva. Ela vai dizer basicamente aí que ela permite com que a gente enfrente situações novas, desconhecidos, que a gente seja ousado e tenha a capacidade de se defender. Pô, imagina só, alguém vem te ofender na rua, o que que tu faz? Né? Não vai ficar lá, não, tá, beleza, tchau, desculpa, né? Você vai para cima da pessoa, né? Quando você tem um grau maior de agressividade. Tem pessoas que já fogem, né? São menos agressivos. Tá? Mas, por exemplo, você precisa fazer uma entrevista de emprego. Pô, é uma situação completamente nova, é a sua primeira entrevista de emprego. Se você não tiver um grau mínimo de agressividade, você foge. Entende? Você para e chora lá no meio da entrevista. Tá certo? A canalização é adequada ou está ocorrendo a banalização da agressividade ou da violência, né? E o que que é a violência e qual a sua relação com a agressividade? A violência é o uso intencional da agressividade com fins destrutivos, ou seja, é intencional, porque eu uso a minha agressividade voluntariamente e eu quero destruir alguma coisa. A violência, ela está caracterizada no campo social por uma assimetria de poder, ou seja, duas pessoas ou mais que têm níveis diferentes de poder. Ela causa prejuízo para a vítima, tá? Prejuízo físico, psíquico e social, e é uma instituição social. Costa 2003 vai dizer que a violência é uma situação na qual o indivíduo foi submetido a uma coerção e a um desprazer absolutamente desnecessários ao crescimento, desenvolvimento e manutenção de seu bem-estar físico, psíquico e social. Então, esse entendimento de norteia certa legislação sobre, por exemplo, a criação de filhos e coisas dessa natureza. Por exemplo, para que você vai imprimir um castigo físico, que muitas vezes é totalmente desnecessário e desproporcional à situação, tá? Isso, naturalmente, é violência. A noção de violência também se amplia para a ideia de violência doméstica, por exemplo, também, tá? Você causa um mal-estar, uma coerção, que são absolutamente desnecessários. Que sem eles, não haveria mais crescimento pessoal e bem-estar físico do sujeito, tá certo? A violência, ela é um fator, é um fenômeno complexo. Muitas vezes a gente tenta reduzi-lo a uma causa, mas na verdade as causas da violência são multideterminadas. Ela é um sintoma social, na verdade, tá? Ela é um efeito social que está codeterminada por diversos fatores, como fatores históricos, como fatores econômicos, fatores sociais, culturais, demográficos, psicológicos e outros, certo? A violência ela se correlaciona com a desigualdade social, tá? Com a distribuição de renda e o usufruto de direitos socioculturais. Então, você vê aí que no livro da BOC tem essa informação. No Brasil, tá? Ah, os índices de violência em São Paulo eram maiores do que no Maranhão, que era o estado mais pobre. Então não é uma vinculação de violência à pobreza. Na verdade, é algo muito mais complexo. Ela se correlaciona com a desigualdade social, tá? Quanto mais díspares são as condições sociais, a violência ela tende a se instaurar. Tanto que em diversos em diversas obras da fantasia, até em desenhos animados, essas situações aí em que se instala um conflito, em que há desigualdade social enorme, ou às vezes desigualdade identitária, como por exemplo nos X-Men, isso ocasiona uma escalada desse conflito para consequências maiores, tá? Como por exemplo guerras. O Hobsbawm, tá? O Eric Hobsbawm, um grande historiador, tá? Ele Ele faleceu em 2012, tá bom? Mas teve uma produção acadêmica aí de muita referência na história. Ele vai dizer que a pior desigualdade é aquela que existe entre cidadãos do mesmo país, tá certo? Por que que ele vai dizer isso? Porque os cidadãos do mesmo país compartilham diversas coisas, mas existe aquela desigualdade que mostra que, olha, ao todo tempo você está numa posição pior que a minha. Uma coisa é você olhar os europeus, né, cara? Os europeus lá, muito bem de vida. O outro é você olhar aqui para um cara do seu lado que mora num casarão, você, porra, bicho, né? Daquela.
aquela lamentação por causa disso. Eles, inveja, inveja. Tudo bem, né? Encare aí como você quiser. Né? O Hobsbawm está dizendo para nós que a pior desigualdade é a que existe entre cidadãos do mesmo país, justamente porque esse sofrimento ele permanece escancarado, né, na cara do sujeito. Justamente porque ela está lá, mas não está lá. Então, a desigualdade, ela propicia condições para violência, tá certo? Mas essa existe tanto em países pobres e países ricos. O que eu quero ressaltar com vocês é que pobres não são os criminosos, não se trata de relação de causa e efeito. Um contra-exemplo, isso mostra muito, muito bem isso. O número de infratores adolescentes em São Paulo, que era o estado mais rico da federação, era maior, bem maior, do que os no Maranhão, que era o estado mais pobre, em 2006. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que a desigualdade social produz violência, mas não significa que pobres sejam criminosos. É isso que eu quero dizer para você, tá certo? É que a desigualdade social é uma condição para que a violência ocorra. Pellegrino vai dizer que outras causas aí, né, que são a degradação de valores éticos agregadores da vida coletiva, por exemplo, dignidade, justiça e solidariedade. Então, são fatores ideológicos também que influenciam, né, quando estão suspensos ou esgarçados, né, eles dificultam a não instauração da violência, tá? Ou a instauração da paz, digamos assim, que seria o contrário, né? Freud, né? Mencionei aí para vocês que existe um mal-estar que acompanha a história da humanidade. Esse mal-estar está vinculado, em certa medida, também às relações interpessoais. E quando essas relações interpessoais escalam para um valor inegociável intergrupos, tá? No caso, entre países, os interesses não podem mais ser articulados, né? Nenhum diálogo mais existe e aí escala-se para o conflito, e esse conflito tem várias etapas, sendo as guerras a etapa mais nefasta e mais destrutiva deles. Então, no século XXI, a gente ainda está em guerra. Vocês sabem ali, né, não só na Ucrânia e na Rússia, mas em vários outros países a gente está em guerra hoje. Tá? Não só também ali no conflito Gaza-Israel, tá? Não só na Ucrânia, existem vários lugares que estão em guerra hoje. Tá? A violência psíquica também, mas não só. A organização social ela também propicia certas formas de violência. E, né, essa violência muitas vezes ela é legitimada quando ela se apresenta como necessária na guerra, ou na pena de morte, ou na redução da maioridade penal. Quando a gente faz isso, a gente está dizendo que a violência é necessária, certo? Então, essa legitimação da violência, ela é um processo que ele é prejudicial para a nossa sociedade. Quando a gente coloca a violência como valor para a gente, o que que a gente vai produzir é mais violência. Então, a gente vê frequentemente no Brasil discussões nesse sentido. Essas discussões já elegeram presidente, gente. Tá? Discussões perpassando pela legitimação da violência. Tá certo? Quando, na verdade, né, muita da violência que, digamos assim, estava instaurada e que ainda não estava legitimada, porque as pessoas diziam assim: poxa, eu fui assaltado, poxa, conheci uma fulana que foi, né, abusada sexualmente, certo? Isso aí não é legitimação da violência. Isso aí é constatação de que existe a violência e a gente ainda se. Ela ainda provoca emoções na gente. Quando a gente legitima a violência, a gente costuma ficar insensível a isso. A gente trata como natural. A gente passa na rua, vê um corpo ali que está coberto por um saco preto e a gente acha normal isso. Entende? Ah, o fulano assaltou, nem vai fazer BO, mano, porque não vai dar em nada. Entende? É melhor tu trabalhar para comprar outro. Essa legitimação da violência, dizer assim, ó, só vai resolver quando matar todo mundo, isso aí é uma coisa altamente prejudicial do ponto de vista físico, do ponto de vista social e do ponto de vista psicológico. A gente costuma viver em constante estado de tensão. E quando essa legitimação da violência é usada para fins políticos, é pior, porque se instaura uma cultura de medo. A gente não consegue mais viver a nossa vida.
tá? Tem outros dados também da psicologia social que eu poderia trazer para vocês para discutir essa questão, tá? O tráfico internacional de drogas, armas e de humanos, né, o crime organizado, tudo isso são coisas que estão vinculadas, tá, à violência, tá? O consumismo, tá, é uma forte influência na adolescência e na juventude. O uso de drogas também é uma entrada da classe média na prática do ato infracional a partir dos anos 80. A violência, tá? A gente começa a falar sobre violência e começa a puxar, né, esses exemplos do que é violência. Ela está vinculada, né? Você pode ver, eu estava falando aqui na superfície da violência. Estava falando acerca de processos que estão vinculados, por exemplo, a crimes, mas existem diversas outras formas de violência, como a guerra, o preconceito, racismo, machismo, homofobia, tá? Xenofobia, todas essas coisas são formas de violência. A degradação antrópica do meio ambiente, que na verdade é uma forma de violência que vai se voltar contra nós, entende? A corrupção, que deixa pessoas para morrer, entende? A fome, tá? Então, é uma coisa que a gente precisa analisar, porque não é só você cometer um crime que é uma violência. Ou melhor, não é você só combater um crime que está ali expresso claramente no Código Penal e ter sido punido por isso. Tá? Isso daí também é violência. Mas existem várias outras que não são punidas, que não são remediadas, que não são controladas. A gente conhece muitas vezes situações de violência em círculos supostamente protetores, na escola, na família, em amigos, gente que vive relacionamento tóxico, que vive relacionamento abusivo, gente que tem aí pais que são abusivos, pais que são negligentes, tá? Pais muito autoritários, certo? Isso aí são situações de violência, porque impõe um uso deliberado da agressividade com fins destrutivos, tá? E que poderia, tá, ser completamente cessado sem que isso mudasse o curso do desenvolvimento saudável da pessoa, tá? Na verdade, até seria mais saudável ainda. Muitas vezes a gente sabe como denunciar e a gente não faz. Elas são sutis, tá? Elas envolvem ausência de vaga nas escolas, um atendimento precário na saúde, condições de habitação desumanas, indicadores de mortalidade infantil e juvenil, tá? A indiferença com o sofrimento alheio, certo? Hoje em dia é muito comum também isso nas redes sociais, né? A gente vê bastante uma indiferença com o sofrimento do outro. Tem até já formas canônicas de se pedir desculpa, dizendo que você não está pedindo desculpa, por exemplo, inclusive. Porque você não se importa com o sofrimento do outro. Entende? Você diz assim, quem me conhece sabe, eu fui mal compreendido. Você pode até fazer um bingo aí. Pega um pedido de desculpa e vê se você binga aí. Tá? Eu fui mal compreendido. Me desculpem a todos os que se sentiram ofendidos. A pessoa está dizendo para você que ela não sente culpa nenhuma, que ela não sente arrependimento nenhum. Por quê? Porque ela é indiferente ao sofrimento do outro. Entende? Muitas vezes, esses pedidos de desculpa vazios, tá? E que não mostram arrependimento ou remorso nenhum, eles são feitos para angariar mais seguidores, tá? Falo disso, das tecnologias, porque as redes sociais estão presentes nas nossas vidas. Eu estou ausente das redes sociais desde o ano de 2018, quando eu vi que eu ia ficar maluco por causa dessas porcarias. Então, se vocês tentarem me achar no Instagram, vocês não vão me achar. Se vocês tentarem me achar no, no Twitter, vocês não vão me achar, agora é X, né? Não vão me achar, não vão me achar no Tinder, não vão me achar no OnlyFans, não vão me achar em canto nenhum. O único que eu tenho é o WhatsApp. Eu tenho um canal do YouTube, mas também vocês não vão me achar lá, porque eu não posto porra nenhuma lá. Posto só aqui no canal do GI, que é a aula, né? Aí a aula, tudo bem, beleza, né? A aula eu deixo. Mas também não fico acompanhando essa parada, só de vez em quando. Tá bom? Então, é por isso, né? Porque coisa para deixar o maluco doido, tá? Costa vai dizer que existem diversas práticas de violência diluídas no cotidiano. Por exemplo, o uso de drogas, distúrbios alimentares graves e o próprio suicídio, que é uma temática que hoje tem um mês reservado para a gente debater, que é o Setembro Amarelo, tá, gente? A banalização da violência ocorre quando a violência se infiltra no cotidiano e caracteriza um ambiente social sem que os sujeitos a vejam.
E, naturalmente, isso não pode ser desconectado com a legitimação da violência, quando a gente coloca a violência como meio necessário para resolver os processos e conflitos nos quais a gente se imerge. Então, banalização da violência é quando você não vê mais a violência. Quando ela está tão banalizada que você não consegue mais notar se mexer, ser mexido com aquilo, entende? Então, por exemplo, o cadáver exposto na avenida não incomoda, os relatos de milícia não nos afeta, a impunidade já não nos abala, a descrença no sistema de justiça, entende? Todas essas coisas aqui são exemplos de banalização da violência. E o adolescente, como é que ele se enquadra nesse cenário? Castel, em 2005, né, quase 20 anos atrás, vai dizer que os adolescentes eram a nova classe perigosa. Tá? Por quê? Porque os adolescentes são mais vulneráveis à violência, eles podem ser tanto vítimas como agentes. Essa vulnerabilidade se traduz tanto em ser vítima como ser agente. Vítima por quê? Condições de origem social. Olha, tem um dado que a BOC fala, e nem é nesse capítulo, é num outro, que metade das mulheres estupradas na França eram adolescentes. A outra metade eram mulheres adultas. Você vê, né, gente? Pô, adolescente, tá? Adolescente é vulnerável, tá? Mas ele já sabia o que estava fazendo. Gente, não é bem assim, tá? Não é bem assim, tá? A gente está fazendo esse estudo aqui justamente para mostrar para vocês que não é bem assim. E não dá para você comparar um adolescente de 17 anos com um adulto de 37 anos. Estou falando isso aqui, pô, de experiência de caso. Eu convivo também com outros adolescentes, entende? Eu convivo. Por quê? Porque tem gente na minha sala ali que tem 18 anos. Ou melhor, já não convivo mais, porque as pessoas que tinham 17, 18, hoje têm 20. Mas do ponto neurocientífico, né, que a gente estava discutindo numa outra aula, sim, né? Mas a gente convive diretamente, convive indiretamente com adolescentes. Então, condições de origem social, sobretudo as pessoas mais pobres, experiências dentro e fora da família, tá? De abuso físico, sexual, psicológico, abandono, negligência. Uma outra formação aqui é, traumática para vocês. E é por isso que eu sempre defendo, por exemplo, que a gente tenha educação sexual nas escolas. Por quê? Porque muitas meninas e meninos são abusados dentro de casa, tá? São abusados no seio da família. Cerca mais ou menos de 75%, 3/4 dos casos, eles acontecem dentro de casa. Então, assim, ó, gente que já vem. Gente, a gente coloca a família no mesmo patamar que a gente coloca a criança hoje, né? Que a criança é aquele ser puro, inocente e tal. A criança tem a sua inocência porque não tem experiência, porque não sabe das coisas, não entende muito bem ainda o mundo, e é um ser humano que está em construção. Mas a criança tem diversas, como eu falei, emoções, a criança ou o adolescente tem diversas emoções que ainda estão ainda na fase da organização, tá certo? Então, gente, por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente coloca esse mesmo rótulo de coisa perfeita para a família, mas isso é uma fantasia, tá, gente? Porque a família está longe, longe, longe de ser aquela coisa perfeita. A família tem conflito, a família tem desentendimento. Tudo bem, a gente se ama, ninguém fala mal deles, mas a família tem conflitos. Toda família tem conflitos, tá certo, gente? Então, é importante que a gente entenda que a família nem sempre vai ser aquele ambiente acolhedor que a nossa fantasia quer que seja. Tá? Então, existem sim famílias abusivas, existem famílias tóxicas. Não estou dizendo que são a maioria, tá? Mas existem casos. Na classificação de pais, a gente tem quatro tipos: os pais autoritários, os pais autoritativos, os pais negligentes, tá? E os pais permissivos. O que são pais permissivos? Pais permissivos são aqueles que deixam o filho fazer o que ele quiser. Isso não é legal. Negligente. A criança tem certas demandas que não são atendidas, então o pai nem se toca. O permissivo ele ainda está consciente das coisas da criança. Ele dá aquele pai que dá tudo, pai que mima, pai e mãe que mimam a criança. O negligente ele não está nem aí, a criança que se dane. O pai autoritativo é aquele controlador que está toda hora botando rédea. E, tipo, o pai autoritário. E o pai autoritativo é um equilíbrio, tá? Entre o pai permissivo e o autoritário, que é aquele que dá as ordens, mas dá as ordens de uma maneira clara, tá? Apresenta as consequências das tomadas de decisão erradas pelo jovem e pela jovem. Tá? E esse tipo de pais, esse tipo de parentalidade, digamos assim, é o tipo mais indicado e mais saudável para se criar um filho. Tá?
Mas aí você ainda tem quatro outros tipos, tá? Então existe uma classe de famílias aí que é negligente, tá? E que por isso cria pessoas que posteriormente tendem a ter problemas, tá? Emocionais. E por isso, naturalmente, esses jovens estão suscetíveis a isso, sobretudo nessas famílias. Por quê? Porque, né, o jovem, o adolescente depende dessas famílias e por isso que ele não é ainda emancipado, tá certo? A violência na escola, às vezes enfrenta-se humilhação, a profecia de fracasso e o futuro. Ou seja, ela pode acontecer assim. Sabe quando o professor diz assim, vocês são muito burros? Alguém mencionou esse exemplo na sala um dia desse. Isso é violência, gente. Tá? Quando você diz assim, tu não vai dar em nada, isso também é violência na rua. Né? A rua, às vezes, se torna lugar de garantia da sobrevivência por meio de trabalho informal. Às vezes, é espaço de confronto com formas de segurança, sobretudo para os jovens negros. Né? Quem é negro, né, sabe, né, que você não pode sair, por exemplo, sem sua identidade, que você tem que ter cuidado com seus documentos, né, que você tem que ter cuidado, né, com a forma com que você vai responder para o policial. Eu me considero negro e o meu pai era negro. Eu falo era porque ele já é falecido. E tinha umas coisas que eu não entendia quando ele falava para mim, né, justamente porque ele, de certa maneira, ele tentava proteger a gente dessas coisas. Mas uma coisa que ele falou pra gente, e que depois de muito tempo eu fui entender, ele disse assim: Pô, como é que vocês andam sem os documentos de vocês? Como é que a polícia vai saber que tu é tu? Se a polícia te parar, ela vai saber que tu é tu. Eu disse, pô, mas por que que a polícia vai me parar? Eu não tô fazendo nada. Só que ele já tá. O meu pai era policial, pô. Então ele já sabia das coisas. Ah, pois é, mas até vocês dizerem que vocês provaram que vocês são estudantes, vocês já pegaram muita porrada da polícia. Entende? O que que é isso, gente? Isso é banalização da violência, tá? É banalização da violência. Ou seja, o meu pai, vivendo num contexto em que a violência é banalizada, compreendeu isso, compreendeu o racismo e disse: vocês não podem andar sem os documentos de vocês, sem a identidade. E tomem cuidado para não perderem. Sabe por quê? Porque alguém vai cometer um crime e vai jogar a identidade de vocês lá. Então é isso, gente, né? É isso que a gente está falando, é um espaço de confronto com forças de segurança. Né? Homicídio, um dos principais fatores de morte de adolescente no Brasil é o homicídio. Tá? E existe também um viés de raça aí, tá? Que coloca os jovens pobres e negros e homens também numa zona de vulnerabilidade maior no que tange ao homicídio. Winnicott, um grande psicanalista, tá? Psicanalista inglês, tá? Um pós-freudiano, ele vai dizer também que muitas crianças e adolescentes viveram tanta violência que que resta para eles é somente a morte, a loucura e o crime. Tá? Muitos de nós, a gente fala de certas maneiras que é porque a gente não passou por isso, né, gente? Então, para a gente é muito fácil olhar e dizer o que que é certo, o que que é errado, mas imagina só que você tem uma criação aí totalmente torta e abusiva, e que você sofre abuso físico, psicológico, sexual, você anda pro lado, você toma um safanão, um pescotapa, entende? É disso que eu tô falando, tá? De criação tóxica, abusiva. Ah, você não presta para nada, né? Tu não vai dar em nada mesmo. Ou até, às vezes, aquela pessoa de alto rendimento, né? Thierry Henry, vi uma entrevista dele um dia desse, em que ele estava falando que os pais, ou os pais não, o pai dele, era muito rígido com ele, cobrava muito. E mesmo quando o time dele tinha ganhado 6-1, o pai dele estava cobrando porque ele perdeu um gol ou o outro. Né? E aí, depois que ele foi entender isso, com mais de 50 anos de idade, entende? Thierry Henry foi um grande jogador francês. Foi jogador porque não joga mais, mas está vivo, tá certo, gente? Agora é uma situação complexa, tá? O estudo do Sérgio Adorno, ele mostra pra gente que o adolescente no cenário da violência é uma situação complexa. Por quê, ó? Tem ocorrido um aumento da taxa de escolaridade dos adolescentes encarcerados. Isso vai contra aquela ideia de que a educação é a salvação para tudo. Muitas vezes isso se esgarça no discurso político, né? Naturalmente, os jovens que estão na escola têm uma probabilidade menor de cometer crimes. No entanto, a taxa média, de acordo com o Sérgio Adorno, a taxa média de escolaridade dos adolescentes encarcerados tem sido maior. E aí, olha a complicação: quanto maior a escolarização, mais grave tende a ser o delito, porque
Porque o jovem já está mais, ó, esclarecido, entende? Então ele já sabe o que que ele pode fazer, ele não, já não age mais tanto no impulso, tá? E ele já faz uma coisa mais, vamos dizer assim, bem entre aspas mesmo, mais bem feita, né? Se existe bem feito nesse caso, né, que seja moralmente aceitável. Então, mais difícil também, né? Porque o adolescente infrator vai cumprir medida socioeducativa em instituições que transgridem suas responsabilidades. Lá, muitas vezes ele chega e ele é tratado como ladrão, né? O pessoal não chama ele pelo nome, trata ele como ladrão, né? Em instituições que são de fato insalubres. Eu vou dizer, ah, mas o cara quer ir para a colônia de férias, ele fez coisa errada, porque quiser, gente. Não, você está tratando como se fosse uma pessoa, né, super esclarecida do mundo e não é bem assim. Mas também ele não é um coitadinho, tá, gente? Eu não quero dizer isso também. Ele tem uma agência. Agora, a questão é que existem vários fatores envolvidos. E o que que a gente, como sociedade, vai fazer para corrigir esse problema? Porque um problema não é que só atinge esse sujeito. Ele atinge a nós também. Esse jovem sai lá de uma instituição de semi-liberdade ou de privação de liberdade, ele, né, se ele não sair dessa vida de crime, tá? Ele pode ser o assaltante que você tope, pode ser o assassino que você tope lá na frente. Então é um problema seu também, é um problema nosso também, tá? Outra coisa, né? Redução na maioridade penal, tá? Os fatores que provêem condições para adentrar no crime já existem para os jovens com 16 anos e menores, tá? Ou seja, você vai prender a partir dos 16 para mandar para cadeia, né? É, eles vão recrutar os de 14, que são mais inocentes ainda que os 16, tá? Então, os menores ainda de 16 são mais vulneráveis ainda. Então, assim, entenda, você, a partir de 12 anos, você já é imputável. Você não vai para a cadeia, tá? Você vai para uma instituição específica para adolescentes, tá? Que vai cuidar das medidas socioeducativas necessárias para você aprender que não era para você ter feito aquilo. Na visão de Foucault, né, e a gente toma o encarceramento como medida óbvia, aqui tampouco estou fazendo uma defesa dos métodos antipunitivistas, mas eu queria suscitar essa reflexão em você. Porque a gente toma o encarceramento, a prisão, como uma medida óbvia para sanar a violência, mas ela não é uma coisa óbvia, tá? Ah, Foucault vai dizer que o cárcere ele é óbvio e é universal, pois incide sobre um valor básico da humanidade, que é a liberdade. Mas o cárcere, tá? O cárcere, ele ao longo dos séculos ele vai mudando. No início era o hospital. O que que a gente fazia com as pessoas que a gente não quer na sociedade? São loucos, manda eles para internação. Isso aí mais ou menos no século XVII. Depois a gente manda essas pessoas para a fábrica para trabalhar. Depois a gente manda elas para a escola para estudar. Então, de certa maneira, o cárcere é uma das instituições que disciplina corpos. Ele tem esse objetivo de disciplinar corpos. E o que é disciplinar corpos? É reformular os indivíduos por meio de controle sobre o corpo, sobre a vontade, isso é, impor práticas disciplinares. Muitos estudiosos afirmam que, embora óbvia, a prisão é inoperante. Por quê? Porque não prepara o indivíduo que cometeu um crime para o retorno ao convívio social. E esse indivíduo costuma reincidir no crime, né? Muitas vezes, alguma parcela deles não saberia precisar qual exatamente para vocês, porque isso tem toda uma metodologia de análise que lá o pessoal do direito entende muito melhor do que eu, né? Mas existe uma taxa de reincidência dos crimes, e essa taxa, ao que parece, não parece ser baixa. O ambiente do cárcere é um ambiente violento e atravessado por práticas institucionais que geram indivíduos mais violentos, não revertem os indicadores de reincidência, tá? Uma das coisas interessantes agora é que os agentes prisionais, agora existe concurso para isso, existe uma regulamentação da profissão. Agora não existe mais ou melhor, em lei não existe mais o cargo de agente prisional, existe o policial penal. E para você ingressar no concurso, você tem que aprender diversas coisas sobre essa legislação. Por exemplo, uma das coisas que você não pode fazer como policial penal é você chamar o indivíduo com nomes pejorativos. Você tem que chamar ele pelo nome. Então você não vai dizer, ei, ladrão. Porque, gente, isso daí também já é uma coisa violenta. Aí você vai dizer, ah, mas o cara cometeu um crime, não sei o quê, e ele quer ir para a colônia de férias. Não é isso, gente. É porque a gente, assim, o Estado, ele detém o que a gente chama, de acordo com o Weber, tá? O monopólio da violência. O Estado é o único que pode, tá? Deliberadamente utilizar
da violência para conter, né, a sociedade. Então, o que que acontece? Se esse indivíduo do Estado que é responsável por trazer e cuidar desse indivíduo lá dentro do sistema prisional, ele está cometendo violência contra esse sujeito, naturalmente, quando esse sujeito voltar, ele vai trazer toda essa violência de volta para a sociedade. É como se a gente fizesse assim, sabe, gente? Tem alguém doente, beleza, a gente vai botar essa pessoa em quarentena. Ao invés da gente tratar essa pessoa para acabar essa doença, a gente dá mais coisa para deixá-la mais doente. Quando ela volta, ela contamina muito mais pessoas. Essa analogia eu acho que é interessante para entender qual é o meu ponto aqui, tá? As condições do cárcere são brutalizadoras. Eu não estou aqui defendendo bandido, tá, gente? Eu estou defendendo direitos das pessoas de um tratamento digno, mesmo que elas tenham cometido crimes, tá? Da mesma forma, esse tratamento digno, ele se amplia para todas as pessoas que se consideram moralmente superiores ou que se intitulam cidadãos de bem, tá certo, gente? Então, esse tratamento tem que ser dado para todos. O que eu estou defendendo aqui é que todas as pessoas tenham um tratamento digno, tá certo? Porque eu entendo, do ponto de vista da psicologia, que é esse tratamento digno social que vai fazer com que as pessoas se respeitem mais, tá certo? Então, as condições do cárcere são brutalizadoras, mas a opinião pública acha que esse modelo é correto. Naturalmente, a gente está tomado por sentimentos assim que são sentimentos de vingança. A gente perdeu um parente para a violência, a gente perdeu um filho, um pai, uma mãe, um primo, alguém perdeu um marido, a gente perdeu uma esposa para a violência e tal, né? Enfim. E aí a gente quer que aquilo ali seja aplicado de volta no sujeito. Mas aqui, né, graças a Deus, não somos nós que estamos aí assumindo essas coisas, são pessoas que têm mais estudo, formação e racionalidade nesse campo específico da vida do que nós, porque num campo em que a gente está atuando, por exemplo, aqui da docência, talvez essas pessoas não tivessem a mesma racionalidade que nós e usassem do cargo da docência para fazer coisas inadequadas, justamente por causa da falta de formação e da falta do controle emocional, tá? Então, graças a Deus, essas pessoas estão lá para tomar decisões que aparentemente são melhores que as nossas, senão provavelmente o Código de Hammurabi já teria sido reinstituído no Brasil, tá, gente? Quer dizer, nunca foi instituído no Brasil, era da Mesopotâmia Antiga, mas seria instituído no Brasil, tá? Consequências: as produções de marcas identitárias violentas e graves danos psicológicos que definem destinos de morte como agentes e como vítima. Fim do cárcere? Bom, gente, tem gente que discute isso, tá? Existem diversas propostas e estudos que estão aí em curso. Não é um problema resolvido. O que a gente tem de evidência aí eu não conheço nenhum país que tenha adotado esse sistema antipunitivista de fato, mas o que a gente tem aí de resultados interessantes no campo do direito são as prisões da Suécia. A Suécia estava fechando prisões, justamente porque lá eles tinham uma taxa de inserção social pós-prisão que era surpreendente, o suficiente para começar a ficar com as prisões desocupadas, tá, gente? Então, é outro nível de pensamento, é outra forma de pensar. Propostas, né? Tem mediação de conflito, ênfase em penas alternativas e o abolicionismo penal, que é a mais radical de todos, né? Com a qual eu já adianto que não concordo, mas né, é algo para a gente pensar. É possível ou desejável tornarmos o cárcere mais humanizado? Certamente, né? Não é uma falha da sociedade que retorna, não é uma falha da sociedade que retorna esse erro para nós, né? Justamente por causa dessa desumanização no cárcere, a gente volta com alguma coisa mais pesada para a gente. De certa maneira, a gente tem nossa parcela de responsabilidade, tá? O ódio e a destruição causam sofrimento, prejuízos e ambiente de convivência que promovem mal-estar e, inclusive, doença mental. Tá? Savater, que é um filósofo espanhol, vai trazer a ideia de que ética significa ter uma boa vida. E o que seria ética nesse sentido e como a ética proveria para a gente uma vida melhor nesse contexto de violência? Quando a gente tem responsabilidade com o mundo, com os outros e conosco mesmo, a solidariedade com o outro e com o próximo e com o outro anônimo, tá? A tolerância com as diferenças diferentes, quando a gente permite, essas coisas permitem que a gente tenha um compromisso social com bem-estar e dignidade humanas, a gente tem uma vida boa. O que é ética para você? Né? É uma última pergunta que eu gostaria de fazer.
A gente está nesse caminho, na sua opinião? Fica uma questão para reflexão. Então, em síntese, a gente viu aí fatores que interferem na escolha da profissão, tá? Características da profissão, o caminho para chegar na profissão, o grupo social, a história pessoal e a violência. A gente entendeu ela como uma forma de agressividade intencionalmente aplicada para produzir destruição. Então, a aula de hoje foi um pouquinho mais longa. Nossa referência bibliográfica até agora foi o livro da Ana Bock, Odair Furtado e acho que Maria Luísa Teixeira. Tá? Não lembro agora o que é esse L aqui, mas acho que é Maria Lourdes Teixeira, lembrei. Tá? O Psicologias, uma introdução ao estudo da psicologia. Um forte abraço a todos, tudo de bom.